Eu decidi falar sobre emagrecimento porque eu sei como é se olhar no espelho e não se reconhecer mais. Sei como é prometer que segunda-feira eu começo, mas passando os dias, passando as semanas, ainda continua no mesmo lugar. O emagrecimento não é só sobre o corpo, é sobre a mente, é sobre dores silenciosas, frustrações e uma sensação de sempre estar lutando contra a si mesma. Quando eu comecei meu processo de emagrecimento, eu já tinha tentado muitas coisas. E eu decidi, desaparecer e voltar numa versão melhor. Tanto que quando o pessoal da minha igreja me viu, assim, depois de 2 meses, que eu meio que fiquei um tempinho sem ir pra igreja, porque eu tava com todas essas frustrações, toda essa minha mentalidade estava muito frustrada, sabe? Tanto por conta de ser mãe, a gente que é mãe, a gente se cobra muito, a gente se doa muito para os nossos filhos e a gente acaba esquecendo de nós mesmos. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, é por isso que eu tô falando sobre emagrecimento, porque eu simplesmente desapareci e voltei na minha nova versão, na versão de uma Stephanie com 7 quilos a menos, onde de início, quando a gente tem um resultado assim, a gente não percebe, mas quando as pessoas estão um tempo sem ver você, elas vão perceber. Talvez você não perceba, mas depois de um tempo que as pessoas estão sem ver você e você emagrece, as pessoas notam que você emagrece. Embora a gente ache que isso não é, é pouco ainda, né? No meu caso, eu ainda preciso emagrecer mais. Porém, a forma que eu emagreci, o jeito, né, que tudo aconteceu, o que as pessoas vieram conversar comigo, né, vieram notar o meu emagrecimento, ainda eu falava assim pra elas que eu não emagreci tanto assim, do jeito que elas estavam achando, mas elas, pela visão delas, do meu emagrecimento, elas acharam que eu emagreci demais, e umas pessoas falaram até que eu tava emagrecendo muito, que era bom não emagrecer tanto, mas né, eu sei que eu preciso emagrecer ainda mais. E uma das coisas que me aconteceu foi assim, o pessoal falou assim, muita gente veio perguntar pra mim o que é que eu fiz pra conseguir emagrecer. Aí todas as pessoas, sabe? Eu falei, gente, foi dieta e treino. Foi dieta e treino. Mas pra mim, só falar que foi dieta e treino, não é fácil falar isso pra você, sabe? Falar isso nesse vídeo, porque eu me desafiei muito. Eu me desafiei demais. Porque uma dieta e um treino, pra dar certo, tudo depende de você, depende da nossa mentalidade, o meu processo de emagrecimento dependeu de mim. E é por isso que hoje eu criei esse canal para falar sobre emagrecimento. Eu já tenho um outro canal que eu comecei a falar sobre emagrecimento lá, mas eu gostei, as pessoas começaram a me acompanhar muito, eu não queria misturar os conteúdos. E aí eu abri esse canal só para falar sobre emagrecimento, como que tá sendo, né? Eu já perdi bastante peso, ainda estou no processo de emagrecimento, mas pra mim foi muito difícil, porque eu realmente comecei do zero. A hora que eu me olhei no espelho, eu não me reconhecia mais de verdade. Aí as pessoas vieram perguntar pra mim, depois que eu tive resultados, o que é que eu fiz, entendeu? Como se fosse alguma coisa mágica, como se eu tivesse feito um milagre, desapareci 2 meses e apareci magra, 7 quilos a menos. Hoje são 10 quilos a menos, 9 quilos a menos, quer dizer, foram 9 quilos a menos. Quando eu comecei meu processo de emagrecimento, eu tava com 85 quilos, hoje eu tô com 75 quilos, então já fez uma diferença, embora eu precise perder mais peso. Mas não é uma fórmula mágica, entendeu? Foi muito difícil pra mim passar por tudo isso, controlar a minha mente. E eu vim falar sobre realmente isso com vocês, que não é uma fórmula mágica. Tudo a gente planta pra gente poder colher. O emagrecimento também é assim. O emagrecimento é difícil, sabe? Ainda mais pra quem tá acima do peso, pra quem ainda tá no zero, pra quem não tem resultado nenhum. Mas eu quero dizer pra você que eu passei por isso e que é possível sim você ter um resultado de emagrecimento. Sem loucura, sem dieta maluca, sem peso na consciência. Às vezes você vai sofrer um pouquinho, né?
Eu tive minhas vontades, meus desejos, mas eu não passei fome. Não era esse meu objetivo. Meu objetivo não era passar fome. Meu objetivo era emagrecer com calma. Eu sabia que eu ia ter meu resultado e que não adiantava eu me bloquear, assim, fazer um monte de coisa, dieta disso, dieta daquilo, que era sobrenatural. Mas por mais que eu não priorizei que fosse rápido, eu tive uma resposta muito rápida do meu corpo com o emagrecimento. E a minha relação com o emagrecimento foi tipo assim, de amor e ódio. Eu quero gravar um outro vídeo pra vocês sobre as primeiras semanas, porque foram as mais difíceis pra mim. E eu vou deixar isso para um outro vídeo. Mas meu relacionamento com o emagrecimento, de início assim, foi de amor e ódio, até eu conseguir poder amar o processo, poder realmente gostar do processo. Porque cortar as besteiras da nossa vida, tipo, não é fácil, porque você está acostumado com aquilo, entendeu? Pra você, na tua mente, aquilo é normal, você comer pizza toda semana, quase todos os dias, comer salada, hambúrguer, cachorro. E o processo mais difícil pra mim foi porque eu sou mãe e administrar o tempo, né? Porque pra você emagrecer, você precisa dedicar um tempo. E pra mim tirar esse tempo foi muito difícil, foi um desafiador, até hoje está sendo. A gente está na primeira semana de janeiro, meus filhos estão de férias, não está sendo fácil poder treinar todos os dias, mas no começo eu coloquei na minha cabeça que eu iria treinar todos os dias. Depois eu vou falar pra vocês como que eu corri atrás para acontecer isso. Mas não foi fácil pra mim. Meu relacionamento com o emagrecimento foi de amor e ódio. Eu queria muito ter resultado, mas eu tinha muito ódio porque eu tinha que mudar a minha mentalidade, mudar os meus costumes, mudar a minha rotina. Essa foi a minha relação, né, com o processo de emagrecimento. Talvez pra você possa não ser, mas pra mim foi. Os erros que mais as pessoas cometem é a procrastinação. O que é a procrastinação? Ela sempre vai deixando pra depois. Eu quero emagrecer, mas eu vou deixar pra depois. Eu vou deixar pra no ano que vem. Ano que vem eu vou ser fitness. Eu sei porque umas pessoas lá da minha igreja, né, que elas viram que eu emagreci, daí elas até queriam emagrecer, perguntaram o que eu fiz, tal, como se fosse uma fórmula mágica. Aí eu sempre falei dieta e treino, reeducação alimentar, controle da mente e tal. Aí elas bem assim, ano que vem, porque faltavam uns 4 meses pra terminar o ano, mais ou menos isso. Ano que vem a gente não vai mais comer essas coisas que a gente come e tal e tal. A gente vai começar o processo de emagrecimento ano que vem. Aí, tipo, pensando, por que não começa agora, né? Por que já não começa a partir de amanhã, talvez? As pessoas, elas procrastinam muito. E esses são os piores erros. Deixar para depois o que você pode, talvez, se organizar amanhã e já começar amanhã mesmo. Entendeu? Um dos erros das pessoas é esse, né? A gente procrastinar. Não só no emagrecimento, mas em muitas coisas da nossa vida a gente procrastina. Então, o que eu falo para você? Não procrastine mais. Tira um momento para você estudar sobre o emagrecimento, para você organizar a sua rotina, começar a trocar os seus alimentos para alimentos mais saudáveis, começar a cuidar das calorias e começar o seu processo de emagrecimento de onde você está. Não espere que tudo seja perfeito para que você comece o seu processo de emagrecimento, porque nem sempre vai ser perfeito, nem sempre vai ser do jeitinho que você espera. Um dos erros também que eu encontro nas pessoas é a dificuldade. A dificuldade. Cada um tem sua dificuldade. No meu caso, a minha dificuldade é ser mãe, né? A minha dificuldade por ser mãe se torna uma dificuldade pra mim, né? Pra mim poder dedicar mais o tempo. Ainda mais que eu sou mãe de um bebê de 1 ano e de um menino de 11 anos que está aqui, tá comendo agora. Então, assim, pra mim, a minha maior dificuldade são gerenciar os meus filhos para que o processo de emagrecimento possa acontecer.
Porque em casa eu consigo até dar um jeito, mas quando eu tenho que sair para correr, eu gosto de sair para correr, ou quando eu tenho que sair para ir na academia, ou quando eu tenho que sair para ir comprar algumas coisas no mercado que precisa para minha dieta. Então, para mim, essa é uma dificuldade, porque eu não tenho ninguém que me ajude. Eu não tenho família que mora perto, eu não tenho uma amiga que eu possa contar, entendeu? Eu não tenho pessoas assim que eu possa delegar isso, né? E aí até a gente conseguiu colocar o Samuel numa escolinha, só que a escolinha, o preço estava muito caro e a gente acabou tirando, mas foi muito bom o tempo que ele passou na escolinha, porque eu consegui me organizar com muitas coisas e agora a gente está esperando abrir vaga no público para que ele possa estar estudando no público para não ter que ter um gasto maior, né? Mas que eu falo para você que é mãe e que tem essa mesma dificuldade que eu sei que o nosso maior papel é de mãe, né? Se você é mãe, sua primeira função sempre vai ser os seus filhos, assim como eu priorizo os meus filhos. Eu estou no meu processo de emagrecimento, priorizo o meu emagrecimento, mas os meus filhos sempre serão em primeiro lugar. Então, eu tô aqui em janeiro, eu não tô conseguindo treinar do jeito suficiente que eu gostaria, por conta que os meus filhos estão sem escola, eu não tenho ajuda de ninguém para me ajudar. Então, às vezes eu fico frustrada, mas eu penso, não, meu primeiro papel é de mãe, né? E eu vou me virar conforme dá. E assim, em fevereiro, que já todo mundo já vai pra escola, em nome de Jesus eu vou conseguir me organizar de novo com a minha dieta e meu treino. E a minha alimentação em casa não muda, tá? Só porque eu não tô tendo tempo pra ir na academia agora, não quer dizer que eu posso chutar meu balde do emagrecimento, não pode não. Mas, pra você que tem essa dificuldade, sempre tem uma solução. Às vezes a gente tá com aquela dificuldade, com aquela dor, assim, sabe? Tipo, é uma dor que eu sinto de não poder ter ajuda de ninguém, sabe? Pra mim é uma dor muito grande, né? Eu vejo talvez outras mães que têm ajuda e eu fico, poxa, por que eu não tenho ajuda? Pra mim dói isso, sabe? E pode ser que você também doa isso, mas não desanime por isso. Não deixe a peteca cair por causa disso. Sempre tem uma solução. Então, abra os seus olhos para que você possa olhar soluções visíveis. Porque às vezes a gente tá ali no meio daquele mundinho de que nada vai dar certo, de que tudo dá errado, eu tô com o meu problema e eu não olho a solução. Então, quando eu comecei a treinar, deixa eu falar pra você isso, porque pode ser que te ajude. Eu não tinha com quem deixar meus filhos e eu comecei a levar. Só que nessa fase do meu bebê de 1 ano, ele ainda não tinha 1 ano. Tinha uns 7 meses. Ele conseguia ficar 1 hora, 2 horas no carrinho sentado, né? Eu, às vezes dormia no carrinho, deixava ele no carrinho comigo. Só que agora ele já tem mais de 1 ano, então não tem como eu levar ele e deixar no carrinho, porque ele já quer andar, ele quer descer, ele quer gatinhar, ele na academia não tem como deixar no chão, não tem espaço kids. Mas assim, eu levava meus filhos, levava os dois, aí às vezes quando não tava na escola eu levava o outro, aí depois eu consegui colocar os dois na escola. Aí agora entrou em férias, agora eu tô esperando o processo de novo pra gente poder se organizar, pra poder estar. E eu vou me organizar, entendeu? Eu só tô esperando entrar fevereiro pra tudo isso eu poder me organizar agora em 2026. Porque a gente tá em período de férias, mas então assim, pensa que a minha dificuldade é essa, talvez pode ser a sua dificuldade no meu emagrecimento, mas não desista por causa disso, entendeu? Se você tem condição de levar o seu filho, leve seu filho, converse com as pessoas da academia, né, certinho, veja se alguma saída tem. Alguma saída tem, eu posso dizer que sim, porque eu olhei para todos os lados, eu achei que não tinha saída para mim, mas eu encontrei uma saída nesse meio dessa dificuldade. Então esse é um dos erros que eu vejo as pessoas cometendo, elas não querem achar uma saída para um problema ou para uma dificuldade que elas estão, ainda mais quando você é mãe. Então para mim o maior desafio foi esse, mas eu não deixei que esse desafio viesse me abalar. Eu simplesmente meti o pé e falei, não, eu vou fazer esse negócio dar certo, eu vou emagrecer e eu vou conseguir. Por mais que eu tenha muitas dificuldades, por mais que a minha vida não seja dondoca que nem muitas meninas por aí, que tem gente para ajudar a cuidar dos seus filhos, eu posso não ter ninguém para ajudar a cuidar dos meus filhos, mas uma solução o Senhor Deus vai me dar.
E aí foi que eu comecei e não desisti. Eu coloquei na minha cabeça que de início eu podia estar com dor em tudo quanto é lugar, mas eu ia fazer 30 dias seguidos sem desistir, mesmo com ódio, mesmo com raiva, mesmo querendo ir, mesmo querendo não ir pra academia, mesmo querendo não ir fazer exercício. Eu coloquei na minha cabeça que sim. E aí foi que eu sumi, eu voltei pra igreja e as pessoas vieram falar pra mim assim: nossa, como você emagreceu, nossa, como você tá magra, o que você fez? Aí, gente, eu comecei a entender, porque quando uma pessoa fala pra mim uma coisa, eu relevo. Aí quando a pessoa vem e fala outra pessoa vem e fala a mesma coisa, ou outra pessoa fala a mesma coisa, daí eu começo a acreditar, entendeu? Aí muitas pessoas começaram a vir falar comigo: nossa, como você emagreceu, nossa, como você tá magra, nossa, o que você tá fazendo? Até que uma pessoa, né, que é personal de academia, que também congrega na nossa igreja, ele veio falar comigo e falou assim que, ele viu que o meu resultado de verdade, né, porque ele acompanhou todo o processo, ele viu o quanto eu tava gorda, ele viu que eu todo o processo, o início, né, que eu sempre postei no Instagram, eu tava na academia e tal. Então, assim, quando eu cheguei em 7 quilos a menos, ele veio falar comigo, daí ele falou assim: você é inspiração para muitas pessoas, porque eu vi o seu resultado. Aí quando eu ouvi isso de uma pessoa que é profissional nisso, eu realmente acreditei que eu estava no caminho certo e que eu tinha realmente obtido o resultado, por mais que seja pouco. Por isso que eu falo pra você, se você está num processo de emagrecimento, por mais que seja pouco, agradeça a Deus por você ter conseguido esse resultado, fique feliz por isso e que isso sirva de motivação para você continuar a ter resultados melhores ainda, porque às vezes a pessoa tá tão frustrada que ela quer ter resultados imensos. Mas você já conseguiu emagrecer 2 quilos, parabéns para você que você conseguiu emagrecer 2 quilos, que continue assim, que depois sejam 4, que depois sejam 6, que depois sejam 8 quilos a menos, e assim vai. Então, valorize as suas pequenas conquistas para que você possa conquistar coisas maiores ainda. Não deixe que os seus pequenos resultados venham te afetar emocionalmente pro lado negativo. Então, entenda que um emagrecimento é um processo, não é de um dia pro outro. Que se você não focar apenas só no resultado, vai ficar fluido melhor, vai ser um fluido melhor. Foque em um dia por vez, foque em um resultado talvez a longo prazo, mas que isso você coloca na sua cabeça que isso vai ser para sua saúde, mais para sua saúde do que para sua estética, e que você vai conseguir, mas você só precisa persistir hoje. Eu acordava todo dia e falava assim: eu não quero mais fazer isso, que saco, tenho que comer isso. Aí eu vou falar pra vocês uma coisa que aconteceu. Eu amo comer saudável. Eu amo comer meu ovo com frango, com aquela massinha do Rapidex. Eu como meu pão, eu como de tudo, gente. Eu como de tudo no meu processo de emagrecimento, eu não cortei. Só que eu percebi que meu paladar para lanches, pizza, essas coisas assim, já não são mais como antes. Porque eu comia pizza toda semana. Umas 2, 3 vezes na semana a gente pedia pizza em casa. Eu não faço mais isso, entendeu? Eu não tenho vontade mais de fazer isso, porque foi uma rotina, assim, um processo, assim, todo dia, hoje eu vou fazer isso, mesmo que eu não quero, eu vou fazer isso. E hoje eu não tenho vontade de comer, pizza, lasanha, olha, o que eu mais como mesmo é frango e ovo, e eu sou apaixonada por isso. Entendeu? Foque nas coisas mais saudáveis que você gosta de comer. Talvez não é frango, talvez é carne, talvez é ovo, né? Mas aprenda a gostar dos alimentos saudáveis. Às vezes você não gosta dos alimentos saudáveis porque você não coloca na sua rotina, porque você não tem uma motivação de estar comendo esse alimento saudável. Às vezes a forma que você prepara ele não é uma forma que você gosta. Então, se você mudar a forma de preparar, talvez você vai se apaixonar mais por esse alimento.
Então foi o que eu fiz, eu peguei esse alimento, fiz de 3, 4 tipos e eu percebi que no tipo 3 foi o que eu mais gostei. Então eu adaptei isso pra minha rotina, pro meu dia a dia. Até mesmo nas férias eu como meu franguinho, meu ovo. E claro, eu como meu doce, eu como meu chocolate, eu como meu sorvete, mas não como eu comia antes. Eu coloquei na minha cabeça que o meu processo de emagrecimento ele é minha prioridade. E é por isso que eu decidi falar sobre o emagrecimento, porque eu decidi que eu quero ajudar outras pessoas através do emagrecimento, porque o emagrecimento transformou minha vida. Eu tinha muitos problemas, muitas dores por conta de uma alimentação muito suja, né, que fala. Depois que eu comecei o processo de emagrecimento, eu melhorei muitas dores que eu tinha. Então, o que eu posso dizer pra você é que eu tô aqui fazendo esse vídeo pra poder ajudar outras pessoas, assim como o processo de emagrecimento me ajudou. E eu sei que se você investir nisso, não vai ser investimento à toa, não vai ser em vão, vai ser ao longo prazo. E ao longo prazo, vamos supor, você tem 20 anos hoje, depois quando você tiver 30, 35 anos, você vai me agradecer, porque é ao longo prazo que você vai ter grandes resultados através do emagrecimento, através de uma vida saudável. E se você está começando um emagrecimento do zero, parabéns. Parabéns que você tomou essa atitude. Realmente ninguém nasce sabendo tudo, eu não nasci sabendo tudo. Eu estudei muito para estar aqui falando nesse vídeo para vocês. Além de eu ter vários resultados de emagrecimento, eu estudei muito e hoje em dia eu estou fazendo uma faculdade de educação física para que eu possa ainda mais poder ajudar pessoas através da minha vida, através dos meus resultados. Então eu posso dizer para vocês que não importa se você está começando do zero, se você está na fase 1, se você está na fase 2, eu quero que você tenha força de vontade e uma mentalidade de superação. Que você coloque na sua cabeça que você pode, que você vai conseguir, basta da sua força de vontade, basta das pequenas coisas que você vai fazer todos os dias para que você possa chegar no seu maior resultado possível, que é o seu emagrecimento. Vou deixar o link do meu outro canal para vocês aqui na descrição, que é mais voltado sobre mãe, dona de casa, que não é muito sobre emagrecimento, mas que talvez, se vocês gostarem desse assunto, o link está na descrição do meu outro canal. Esse canal é um canal novo e eu tô criando pra gente poder fazer uma comunidade aqui sobre emagrecimento e ajudar vocês de todas as formas que eu puder. Se esse vídeo te ajudou, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like pra mim, porque daí eu sei que você tá gostando dos meus conteúdos e eu posso vir aqui gravar mais conteúdo pra você. E se inscreve no canal para mais conteúdos bons que vão sair pra vocês poderem assistir e não perderem nada. Um grande beijo e até o próximo vídeo que eu vou gravar daqui a pouco mais, sei lá, vai estar por aqui. Tchau!